Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a liturgia do segundo domingo do Advento e hoje a igreja proclama para nós o Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 3, versículos do 1 ao 12. Esse tempo santo que nós estamos, que é o tempo do Advento, a igreja ela apresenta algumas figuras que são fundamentais para a preparação para a celebração do Natal do Senhor. No Antigo Testamento, nós temos a figura de Isaías. Então, muitos textos serão de Isaías. No Novo Testamento, nós temos a figura de São João Batista, a figura de Maria Santíssima. E hoje, nós, então, temos São João Batista como nosso mestre espiritual, assim podemos dizer. Ele nos indica 3 caminhos para que a gente possa acolher Jesus, esse Jesus que vem. O primeiro caminho é reconhecer o Messias que vem com humildade e esperança. São João Batista, ele não foi improvisado na história. Como nós ouvimos no Evangelho, e diz o Evangelho que o profeta Isaías já tinha anunciado a sua vinda, São João Batista foi aquele precursor, aquele que veio primeiro para preparar os caminhos do Senhor, como está no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 3. Essa é a voz daquele que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. É a voz que clama no deserto. Às vezes a gente pode pensar que essa expressão, a voz que clama no deserto, seria mais ou menos assim. Aí é uma interpretação que não é a interpretação bíblica. De alguém que fala e ninguém escuta. A voz daquele que clama no deserto. Mas não é isso. Deus, nas Sagradas Escrituras, quando Ele chama alguém para o deserto, Ele chama alguém para conversar com a pessoa. Então o povo de Deus, quando o povo de Deus saiu da terra do Egito e foi para a terra prometida, Deus, Ele falou com o povo através de Moisés. Jesus também foi para o deserto fazer ali o seu retiro, para escutar a voz do Senhor. Então esse deserto significa esse tempo santo que nós estamos, que é o tempo do Advento, que é um tempo de preparação. São João Batista é aquele que fala a nós que estamos aqui neste tempo do Advento. E a sua missão foi de preparar a vinda do Senhor. Primeiro com o exemplo da sua vida, a humildade de São João Batista. Aqui a gente tem que pensar, São João Batista nos ensina a humildade. Ele diz assim, em São João, capítulo 3, versículo 30, é preciso que ele cresça e eu diminua. É preciso que Jesus cresça e que eu diminua. Santo Agostinho também tem uma frase muito bonita para dizer de São João Batista, que ele fala: João é a voz, Cristo é a palavra. A voz passa, a palavra permanece. Ou seja, João Batista sabia aquilo que ele era e sabia aquilo que ele não era. Então, o primeiro ponto, o primeiro ensinamento de São João Batista para nós nesse tempo do Advento é que nós precisamos buscar a humildade. Temos que saber que Deus é Deus e que nós somos seres humanos, filhos de Deus. Que nós estamos neste mundo para ajudar a Deus ser conhecido, amado e adorado. E que eu sei muitas coisas, mas Deus sabe muito mais do que eu. Por isso eu preciso rezar, eu preciso estar em oração. Porque às vezes eu penso que eu sei algo sobre mim. Eu penso que eu sei qual que é a direção correta que eu devo seguir, mas Deus é Deus e Ele é maior do que eu. É isso que ensina São João Batista. O segundo ponto é que nós precisamos buscar a conversão do coração, buscando a confissão
e renovando a nossa vida. Diz o texto do Evangelho que as pessoas que estavam indo até São João Batista confessavam os seus pecados, porque ele dizia: convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então as pessoas, elas buscavam a conversão. Então também nesse tempo do Advento, nós temos que buscar a conversão da nossa vida. E de que forma nós fazemos isso? Através do sacramento da confissão, do sacramento da penitência. Nós precisamos, e aí a gente pode pensar, existem pessoas que já fazem anos que não se confessam. Bom, Deus está dando para você mais uma chance, para que você busque a confissão sacramental. Ah, mas eu me confesso diretamente para Deus. Mas Jesus Cristo não nos ensinou isso. E Jesus Cristo é o nosso mestre, e nós falamos que nós somos cristãos porque nós seguimos os ensinamentos de Jesus. Se eu quero seguir o meu ensinamento e não o de Cristo, então eu não posso dizer que Cristo é o meu mestre. E Jesus Cristo soprou o Espírito Santo sobre os apóstolos e disse para os apóstolos: perdoai os pecados, e aqueles a quem vocês perdoarem, eles serão retidos. Recebei o Espírito Santo. A quem vocês perdoarem os pecados, eles serão perdoados. A quem vocês não perdoardes, eles serão retidos. Então foi o próprio Jesus que ensinou. E a igreja desde sempre, a igreja então buscou compreender a voz do Senhor. Buscou compreender os ensinamentos de Cristo. E hoje a igreja reconhece que essa frase de Jesus é porque Jesus está pedindo para que a gente possa confessar os nossos pecados. Faça um exame de consciência. Exame de consciência é você pegar os 10 mandamentos e você olhar para os 10 mandamentos e pensar: o que eu preciso mudar aqui? Quais são os pecados que eu cometi contra os 10 mandamentos? Hoje é tão fácil a internet, só você entrar na internet e escrever lá: exame de consciência para a confissão sacramental. E ali você vai ver tudo o que você pode e aquilo que é pecado, e você faz um exame de consciência, se prepara bem, busca um sacerdote e se confessa. Então, esse é o segundo ponto de ensinamento. Assim como João Batista dizia: convertei-vos porque o reino dos céus está próximo, e as pessoas buscavam e confessavam os seus pecados ali também com João Batista. Depois, o terceiro é viver com simplicidade para que o essencial, que é Cristo, tenha lugar em nós. Bonito ouvir falar que João Batista usava uma roupa de pelos de camelo e um cinturão de couro, alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Porque isso está dizendo que ele era uma pessoa simples, o seu estilo de vida era um estilo simples. E por isso também ele está nos ensinando isso. Nesse mundo onde, mais agora que nós estamos nos preparando para as festas de final de ano, para o Natal, o consumismo, os excessos. Então, Deus está dizendo para nós através dele: olha, busque a simplicidade para dar lugar para Deus. Quando a gente se enche de muita coisa, a gente tira o espaço que é para que Deus habite. Então vamos colocar Deus neste lugar. Portanto, meus irmãos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que São João Batista nos ajude para nos prepararmos bem para a celebração do Natal do Senhor. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.